Programa Bola de Ouro. Bom dia, amigos. Estamos começando mais um programa Bola de Ouro da Rádio Guaraí Esportes.net. Hoje, nessa segunda-feira, dia 30, 11h31. E eu estou aqui com uma pessoa ilustre, uma pessoa bastante conhecida no futebol brasileiro. Mococa, ex-São Paulo. É isso mesmo. Alô, Mococa, tudo bem, meu irmão? Bem, você é amigo particularmente do professor Tato, não é isso? Isso. O professor Tato jogou com a gente aqui em São Paulo. Hoje ele segue a carreira aí de treinador. E a gente tem falado, tem dado um apoio a ele aí na boa campanha que ele fez aí, que está fazendo aí no Guaraí, né? E ele pediu pra gente conversar com vocês aí hoje. E eu tô aqui à disposição de vocês aí. Ok. Zé Antônio, eu queria que você falasse um pouco da sua trajetória no futebol brasileiro. Tá falando o Mococa que tá falando. Ah, o Mococa, né? Isso. Poderia falar pra gente a sua trajetória no futebol brasileiro, para nossos ouvintes que estão ouvindo agora? Eu comecei minha carreira no Palmeiras, né? Na época do professor Felipe Santana. Joguei lá com o Gilmar, goleiro, o Maroninho, o Pires. A gente fazia o meio de campo do Palmeiras, né? Depois me transferi para o Santos Futebol Clube. Fiquei um ano e meio na Vila Belmiro. Depois a gente foi para o Bangu. Disputei o campeonato lá carioca, jogando contra Zico, contra Tita. E encerrei minha carreira aqui na minha cidade natal, que é Mococa. E a gente tem, graças a Deus, tem uma boa trajetória pelo futebol, pela seleção brasileira também. Tive uma convocação na época da seleção brasileira de novos, né? Era para ter participado daquela Copa do Mundo de 82. Mas graças a Deus a gente fez boas amizades no futebol e marcou aí a nossa trajetória, a contribuição do futebol brasileiro. Certo. Agradeço a atenção de vocês aí, agradeço aí a atenção do professor Tato, um parceiro, amigo nosso aí que a gente jogou junto lá no Santos na época, né? Certo. E temos essa amizade até hoje. Atualmente você está fazendo o quê? Hoje? Você está no mundo do esporte ainda, do futebol ainda? Eu trabalho aqui na cidade de Mococa. A gente tem um trabalho de base com a garotada aqui, a gente dá um apoio para revelar novos talentos, né? E a gente tenta indicar para alguns colegas que a gente tem hoje ainda no futebol, lá no Palmeiras, próprio Santos, a gente sempre indica algum garoto que estava lá. E eu tenho feito esse trabalho para a prefeitura aqui da cidade. Certo. Você sempre está participando com a gente através do nosso site guaraiesportes.net. Eu sempre estou vendo a mensagem de vocês, apoio ao professor Tato, que no começo da carreira dele aqui, como ele assumiu o time, em cima da bucha, algumas pessoas não conhecem a trajetória, não conheceu o currículo do Tato, que eu tive o prazer de ver o currículo dele. Aquilo que eu falei pro Tato, eu não tive o prazer de ver vocês jogando nessa época, eu sou de 76, hoje eu estou com 36 anos de idade, mas eu vi bastante história de vocês, hoje eu também pesquisando também na internet, hoje a gente vê bastante história de vocês, histórias de encher os olhos diferentemente do futebol de hoje, né, Mococa? A gente tinha, na época, um elenco, tivemos o prazer de trabalhar com grandes treinadores, como o professor Felipe Santana, né? Nos auxiliou bastante na nossa carreira, não só como jogador, mas como homem, né? O professor, acho que foi, para mim, um pai, né? Deus que põe ele em um bom lugar lá no céu. E a gente tentou buscar todas as melhores maneiras para ajudar o futebol brasileiro, mesmo nos clubes que a gente passou e a seleção brasileira. E a gente fica feliz pelo professor Tato também está fazendo esse trabalho maravilhoso aí. Eu acho que é um começo de carreira para ele. Acredito aqui no futebol que ele vai ser um grande talento no futebol, como treinador, né? Não só como pessoa,
professor Tato sempre foi um companheiro, parceiro nosso aí, mas como treinador, eu acho que caráter, isso é muito, muito importante, né, pro futebol. E a gente torce. Você sabe o que eu... Você sabe o que eu achei bonito foi essa parceria que vocês têm, essa amizade que vocês têm, porque naquele dia, no momento que a gente estava jantando, vocês ligaram para ele para perguntar como é que estava o jogo. É muito interessante essa amizade que vocês foi criada aí no futebol, né? Nós temos grandes amizades, né? O Zé passou por aqui na cidade de Mococa, o Eduardo passou por aqui na cidade de Mococa, ele comentou que o Tato está fazendo um bom trabalho, inclusive ele teve aqui, antes de viajar, ele teve de férias aqui em dezembro, né? E a gente sempre está junto, não só com o Tato, com o Sidney, com o Pires, ainda permanece a nossa amizade de longas datas, né? Começou na época de juniores, no período, jogamos contra, nós vamos jogar juntos, né? Vamos fazer uma passagem rápida lá nos campos lá. E foi quando eu conheci o professor Tato, né? Me chamo de do Tato. Isso. Neguinho é fogo, não é fácil não. Ele é um ótimo profissional, ele está demonstrando aqui. Ele está demonstrando aqui um ótimo profissional. Apesar que ele não conseguiu levar o time à final, porque faltou peças. É complicado quando você é um treinador que você não tem peças, né, para repor. É verdade. Estou sabendo mais ou menos as dificuldades que o professor teve aí, o Tato teve aí, para repor nas peças, né? Mas acredito que pelo trabalho, pelo pouco espaço de tempo e pelo pouco que a gente sabe que hoje o futebol está difícil você arrumar peças à altura, com talento, né? E eu acredito que marcou, agora tem um bom espaço aí no Tocantins, né? Não só aí no Tocantins, como também no futebol paulista, no futebol brasileiro, a gente está torcendo por ele, né? Não foi dessa vez, mas com certeza outros campeonatos, outras disputas aí, eu tenho certeza que o professor Tato vai trazer alegria aí para vocês aí, trazer um título para vocês. Eu estava torcendo para ver se conseguia chegar a essa semifinal, mas infelizmente não foi dessa vez. Então, a gente também tem torcido com outros colegas nossos que trabalha no futebol, né? Também participou aí da semifinal, o professor Marcos Sal, que estava lá no 3 de agosto, também perdeu ontem e saiu para o final. Mas enfim, faz parte do futebol, não é só vitórias, né? A gente tem que também encarar as derrotas e tocar o barco para frente. Com certeza. Mococa, eu quero agradecer essa entrevista, esse 10 minutos que você falou com a gente aqui. É um prazer enorme ter você aqui. Eu sou um cara que estou começando agora no mundo do jornalismo agora, com paixão. Não sou formado em jornalismo, mas é porque eu gosto de estar no meio do futebol, certo? E é um prazer falar com uma pessoa como você, que tem uma trajetória no futebol brasileiro, grandes histórias, né, que a gente vem olhando, vem acompanhando aí nessas décadas aí. Olha, foi um grande prazer mesmo, fica à vontade, quando você quiser entrar ao vivo aqui, pode entrar ao vivo, se tiver mais companheiros, amigos do professor Tato, pode trazer, que a gente vai estar aqui atendendo e recebendo vocês de portas abertas. Eu que agradeço aí a oportunidade de estar podendo dar uma pequena palavra com vocês aí na rádio. Sucesso aí para esse time do Guaraí, né? O time, né? Isso, Guaraí. Só Guaraí. E falar assim, a importância tão grande de você estar falando ao vivo aqui sobre a pessoa do Tato, para os ouvintes que neste momento estão ouvindo a nossa rádio, na web rádio, que apesar de ser apenas uma rádio da internet, mas ela é bastante acessada aqui dentro de Guaraí e região também. É muito importante, muita importância esse apoio que você está dando ao vivo aqui, para você ver, para os torcedores ver que Tato é uma pessoa respeitada mesmo. Inclusive, semana que vem, a gente sempre está se reunindo com o pessoal, né? Jogando aí nossas peladinhas de veterano. A gente vai estar com mais colegas aí, o Serginho Lapa, o Gilberto Costa, o Gilberto Sorriso, sempre estamos juntos, e tudo isso parceiro de futebol. O que puder falar aí para dar uma palavrinha para vocês aí, a gente... Sim, só você mandar um e-mail para mim, lá como você mandou da última vez pelo nosso site mesmo,
e a gente marca e eu já passo a chamada já e a gente falamos ao vivo. Também seria de maior prazer para o próprio torcedor, que né, ouviu o Serginho Chulapa, ouviu como estava ouvindo você e ouviu os outros ex-jogadores também. Não, eu vou colocar o Serginho Chulapa para falar com vocês. Assim que eu estiver com ele, próximo a ele, a gente tem que estar se reunindo aí para jogar uma peladinha, né? Certo. E amigo nosso também, parceiro nosso, amigo do professor Tato também. Pessoal da velha guarda aí. Então, beleza. Eu tenho que agradecer o apoio. Conte conosco aí, se precisar com relação a ajudar vocês aí, com certeza a gente faz aí com um carinho. E estou à disposição aí de vocês. Um grande abraço a todos os ouvintes da rádio. Um abraço grande aí a essa diretoria do Beraí, que alavancou esse time. Inclusive, eu acho que foi parabéns à campanha que foi feita no primeiro turno, que foi maravilhosa. Achei. Nós estamos acompanhando aqui, inclusive os amigos já todos sabem que o professor Tato estava bem no primeiro turno. Infelizmente houve essa dificuldade de processos aí e ficou difícil a classificação. Mas é aquela questão, se o time não contrata não tem como, né? Hoje o futebol está com essa dificuldade, né? A gente contratar, você viu, o comercial, o Botafogo, contratou grandes craques que infelizmente não conseguiram uma boa campanha no futebol paulista, né? Mas isso faz parte do futebol. A gente gosta que realmente para os próximos anos, ou mesmo para as próximas competições aí, vocês façam montar uma equipe, trazer novos parceiros aí para poder ajudá-los, né? E conta com a gente. Um grande abraço a todos. Um abraço, foi um prazer falar com vocês aí. Vamos partir para a próxima. O prazer foi nosso, viu? E só lembrando que o nosso programa é de 11h30 às 12h30, de segunda a sexta-feira, ok? Aí você pode, o dia que você tiver com o seu Serginho Chulapa no jeito aí, pode ligar que a gente entramos ao vivo aqui, imediato. Tranquilo. Obrigado, meu irmão, foi um prazer falar com você. Prazer todo meu. Um abraço a todos aí. O que precisar de uma força aí na rádio, aí, a gente está à disposição. Ok? Ok, muito obrigado. O contato que a gente está esperando ele aqui em São Paulo, assim que ele tiver uma folguinha aí, para ele dar um pulinho aqui em São Paulo, para a gente passar uma folguinha. Ah, beleza, vou deixar que eu passo o recado para ele. Com certeza ele estava ouvindo a rádio, que ele sempre está ouvindo também aqui. Então tá, um abraço a você aí, tá? Sucesso aí na sua carreira. Eu sei que você é uma pessoa que tem evoluído bastante, não só como treinador, como preparador físico. A gente sabe que você tem uma carreira fantástica como preparador físico e hoje está surgindo aí como futuro treinador. Parabéns. Estou à disposição de vocês aí, ok? Um abraço a todos. Fique com Deus. Você também, Mococa, muito obrigado. Tá aí, Mococa, ex-jogador do Palmeiras na década de 80, Valdemir. Bom dia, Valdemir. Bom dia, Bira. Bom dia, amigos ouvintes. É um prazer, né, estar ouvindo aí atletas que defenderam grandes equipes, que tiveram uma história aí brilhante aí, né, durante sua carreira. E, claro, um companheiro dando apoio a um profissional que sofreu muito agora no segundo turno. É isso aí, então daqui a pouquinho a gente volta com as notícias, 11h45 em Guaraí. Daqui a pouco a gente volta aí. Programa Bola de Ouro. Estamos de volta com o programa Bola de Ouro, 11h48. Começamos o programa aí hoje falando uma entrevista aí, tivemos uma entrevista com o jogador Mococa, ex-volante do Palmeiras nos anos entre 78 e 80. O jogador ficou famoso por conta da famosa manchete no Jornal da Tarde, que o colocava ao lado do Falcão como protagonista do grande duelo nas semifinais do Brasileiro de 79, entre o Alviverde e o Internacional. Falcão ou Mococa? Estampou o periódico no dia 13 de dezembro daquele ano. No entanto, Valdemir, um obstáculo se colocava à frente para chegar a Mococa, que tinha 275 quilômetros, né, aí da cidade de São Paulo, da capital. Então aí, você que é palmeirense, hoje você ouviu um dos seus ídolos aí, nessa época. Mococa também, Valdemir, ele do campeonato de 79, ele lembra que com carinho da história goleada sobre o Flamengo do Zico de 4-1 em pleno Maracanã. Segundo ele disse o seguinte: a imprensa falou que a gente ia tremer no Maraca.
mas jogamos muito e arrebentamos aí 4-1 pra cima do Mengo aí. Aí venceu o Flamengo, tá com tudo, né? Então vamos, então é isso aí, então agora vamos para nossas notícias local. E outra coisa, prometeu aí, né? Que em breve aí a gente tá fazendo entrevista aí com Serginho Chulapa. Serginho Chulapa, atacante velho brigador, santista velho lascado mesmo. Cara, atacante igual o Serginho é difícil aparecer, não tinha bola perdida, matador, e tinha um detalhe, se não desse na bola dava no muque. Meu filho. Serginho Chulapa não era brincadeira não. Isso é bom, Valdemir, que a nossa rádio está tão importante agora, tá vendo? Entrevistando os dinossauros do futebol brasileiro. Tá certo, falta agora só encontrar aí o rei do futebol. Aí já era chave de ouro. Falta rei pouco. do futebol. Falta pouco. Zico, Ademir da Guia, aí é outra coisa, né, filho? É isso aí, mesmo. Então vamos começar com o programa, que é o seguinte. Veja quem foi os vencedores da etapa estadual de ciclismo. Que a etapa estadual de ciclismo aconteceu lá na cidade de Gurupi. Mais de 25 ciclistas de vários municípios do estado participaram do último sábado, dia 28, em Gurupi, da primeira etapa do circuito de ciclismo. A corrida de ciclismo foi realizada na Avenida Maranhão, com largada e chegada na Praça Cultural Mauro Cunha. A competição foi num circuito fechado e teve duas categorias disputada, Elite e Master. Na categoria Elite, quem teve a duração de 1 hora, mais uma volta no percurso, o vencedor foi o ciclista William Bezerra de Andrade. Na segunda colocação chegou o Neumann Alves Lima e o terceiro foi Valteir Limas Gomes. Já na categoria de Master, da prova durou 50 minutos, mais de uma volta. A vitória foi do ciclista Valdemir Lopes, o teu xará, Valdemir. Tendo como segundo colocado o atleta Sandro Brito Brandão, e o terceiro lugar para Euvaldo Carvalho dos Anjos. A próxima etapa será na cidade de Paraíso, Tocantins, no dia 12 de maio, às 15 horas e 30 minutos. Teve a premiação seguinte: para o vencedor da categoria Elite, recebeu a premiação em dinheiro no valor de R$300, o segundo R$210 e o terceiro R$80. Já na categoria Master, o valor foi de 150 para o campeão, a prova de segundo 120 para o vice e terceiro colocado R$80. A Secretaria de Esporte do Estado pagará a premiação por meio do depósito bancário na conta do atleta até 30 dias. Eita danado, eu não vou nessa então não. Após a realização do evento, o Circuito Estadual do Ciclismo, que terá a realização de 3 etapas, uma em Gurupi, já realizada, e outras 2 Paraíso, dias 12 de maio, e Araguaína, dia 23 de junho. Fazem parte das atividades esportivas organizadas pela Secretaria de Esporte do Estado e programação da Flight, Feira Literária Regional do Tocantins. Rapaz, o cara ganhou uma prova, depois de 30 dias dessa prova, ele foi campeão, vai esperar o pagamento na conta ainda, valeu? Meu Deus, cuidado, você não vai fazer com o dia dos clubes aí profissionais. Não, aí vai acumular, né? Vai acumular aí, em vez de 300 vai receber 3.000, mas aí é assim mesmo, né? Coisa às vezes tem que ser dessa forma, mas assim, o ciclismo, tanto em Gurupi como em Palmas, Araguaína também tem muitos, Paraíso também tem atletas, assim, mas Gurupi realmente e Palmas são uma elite aí, no atletismo. Lembrando que esse evento que o governo do estado está realizando, Bírio, me parece que tem uma estimativa aí, uma disponibilidade de quase R$1 milhão para fazer esses eventos aí. Então, só numa etapa me parece que gastaram 25 mil, só numa sentadinha ali, 46 pessoas para trabalhar, diarinha de não sei de 500 conto. Menino, aí vai embora, né? Aí tá certo, né? Aí ganha mesmo, né? Fazer o quê, né? Então, mas aí os atletas não tem nada a ver com isso, eles vão lá para competir e graças a Deus tem pelo menos essa oportunidade para eles estarem disputando as competições. Porque atleta tem que ter competição, se não tiver aí fica difícil o cara só treinar e não ter competição para mostrar o seu potencial. Mas assim, é muito dinheiro, né? Quase R$1 milhão aí pra dinheiro demais. Eu podia pegar esse milhão aí, rachar aí, dar um 100 para cada um pros clubes, né? Mas aí eu vou continuar com a mesma batendo na mesma tecla lá. O governo do estado, ele é receoso com relação a liberar dinheiro, verba para futebol profissional. Eles ali, seus assessores ali, que rodeiam o secretário, os assessores intelectuais, gênios da sabedoria. Então é o seguinte,
e mestres da artimanha ali e tal, entendeu? Eles preferem que seja realizado esse tipo de evento. Por quê? Porque além de coisa, eles também serão beneficiados, porque tem que viajar, tem que ter diária e tal. E se jogar 100 pontos na mão do clube, o clube vai investir da melhor forma que achar. Alguns vão, é claro, investir com futebol, outros vão investir de outra forma, entendeu? Então, assim, eles não têm muita vontade de que seja liberado dinheiro para o futebol profissional. Bom, é isso aí. Então a gente vai agora falar da Escolinha do Fla. É a Escolinha do Flamengo, da cidade de Palmas, da capital, que irá disputar um torneio em Barcelona, Valdemir. A escola oficial do Flamengo do Palmas, Tocantins, está sendo a única representante do Brasil na competição Mike Football 7, que está sendo disputado no Principado de Andorra, entre dia 21 de abril e 2 de maio. A delegação formada por alunos da escola embarcou no dia 23 de abril de Palmas, rumo à cidade espanhola de Barcelona. O Flamengo será o Brasil contra as maiores equipes da Espanha, Oriente Médio e Ásia, o torneio. Os garotos nascidos no ano de 2002 da escolinha do Flamengo estão fora desta categoria, ao serem derrotados por 2-0. Já pelas oitavas de final do torneio de Andorra, antes havia vencido uma equipe por 2-0, mas os meninos se comportaram bem, fazendo um bom jogo. Mas o clima de não ajudou muito a garotada, que atuou debaixo de neve. Resta agora a meninada da categoria de 2003 entrar em campo e, segundo o empresário Luiz Eduardo, proprietário da escolinha do Flamengo, em Palmas, se o frio não atrapalhar, os meninos têm grandes possibilidades de irem bem na competição. É uma competição de alto nível, né? Então, mas é importante para que esses atletas possam estar adquirindo nova experiência, para que esses atletas possam conviver com outras culturas e, claro, fazer aquilo que eles gostam e que estão ali se propondo a fazer e ali almejando a sua carreira de se tornar atleta profissional. Então, assim, é um mérito bem interessante aí, parabenizar aí aos empresários ali, que são as pessoas que têm a franquia do Flamengo que trabalham lá em Palmas. E assim, é um privilégio enorme para o Tocantins estar sendo o único o estado a ser representado lá nesse evento. Então, mas assim, é bem interessante, viu? Uma competição muito boa aí. É, muito boa mesmo. Valdemir, tem notícia do Torão do Norte. O Torão do Norte, o Araguaína Futebol Regatas. O STJD indeferiu o pedido do Araguaína para jogar a Série C deste ano. O STJD, Superior Tribunal de Justiça Desportiva, indeferiu na tarde desta sexta-feira, dia 27, o pedido do Araguaína para jogar a Série C do lugar do Rio Branco. A informação foi repassada pelo repórter Wellington Campos, direto do Rio de Janeiro. O Dr. Oswaldo Cestário, que estava à frente do caso, não conseguiu reverter a situação do Torão do Norte na Série C. Agora a equipe tocantinense focará a disputa da Série D, onde estará no grupo A2, ao lado do Misto do Mato Grosso, Santos do Amapá, Comercial do Piauí e Sampaio Correio do Maranhão. Bom, o caso é o seguinte: no primeiro julgamento, em outubro do ano passado, o Rio Branco do Acre já havia sido excluído do Brasileiro da Série C, por ter entrado na Justiça Comum para obter a liberação do seu estádio, o Arena da Floresta, sem esgotar todas as instâncias de justiça desportiva. Com a punição, o time acreano caiu para o 5º lugar, o que garantiu a permanência do Araguaína 4º colocado na Série C deste ano. Ocorre que, segundo a CBF, o time acreano retirou a ação na Justiça Comum e a entidade decidiu manter os pontos conquistados na primeira fase, retirando apenas os obtidos na segunda fase. Com a decisão, o Rio Branco recuperou os 16 pontos, fazendo com que o time tocantinense, que terminou com apenas 1 ponto, fosse rebaixado para o Brasileiro da Série D. Não, é isso que eu tinha previsto já, quando na última semana nós tínhamos comentado sobre esse assunto. Estava claro ali, o Araguaína estava só gastando bucha, atirando no escuro. Então é o seguinte, tá claro ali, a punição do time acreano lá é referente ali à ação que ele entrou à justiça. Então, a partir do momento a CBF não aceita nenhuma equipe entrar na justiça. Entrou na justiça comum, ela é suspensa por 2 anos. Então, o que aconteceu? Foi isso que aconteceu com o time do Acre lá. Então, o Rio Branco, né?
Com certeza, Rio Branco. Isso, Rio Branco lá. Então o que aconteceu? Aí depois ali eles viram que estava tudo perdido ali, o time do Acre, então é melhor manter na C, não é? Então fez o simples. Tirou a ação da Justiça Comum, os pontos ali que eles tinham perdido era na outra fase. Então, na primeira fase somou 16 pontos, o Araguaína me somou, parece que... Quanto foi mesmo, Birão? Ou foi 4 pontos, não me recordo. Foi 1 ponto, não? Eu não lembro mais exatamente. Mas aí a pontuação do Araguaína era rebaixada. Então... Ele marcou só 1 ponto, o Araguaína no campeonato todo marcou um ponto então só. É o seguinte, agora o que o futebol de Araguaína tem que fazer? O futebol de Araguaína tem que trabalhar, planejar, acertar todos os erros que foram cometidos esses últimos 2 anos aí, e preparar uma equipe para subir para a elite. Faz falta, o futebol de Araguaína faz falta demais no futebol profissional. É uma torcida apaixonada, uma torcida que lota o estádio Mirandão, acostumada a vibrar, tem uma charana muito interessante. Então é o seguinte, precisa estar na elite, porque é mais um candidato para estar brigando pelo título. Então retorna para a primeira divisão, o ano subsequente consegue ali a sua ascensão para a Série C. É só manter estrutura, torcida tem, recurso financeiro também tem, porque Araguaína tem muitas empresas fortes, empresas que já estão ali habituadas a ajudar o futebol profissional. Então o problema está na diretoria. Acertou a diretoria, meu filho, as coisas andam. Isso é verdade. Bom, agora é focar então aí para a Série D e também a segunda divisão, que já começa no segundo semestre aí para o Araguaína, né? 12 horas e 1 minuto, daqui a pouco a gente volta com mais notícias esportivas para falar a quinta rodada do campeonato Tocantinense e também trazer quem vai apitar o jogo de Guaraí e Interporto amanhã e falar tudo sobre os jogos que vão acontecer nessa semana também. Programa Bola de Ouro. Estamos de volta com o programa Bola de Ouro dessa segunda-feira, dia 30 de abril, 12 horas e 5 minutos, oferecimento da Prefeitura Municipal de Guaraí, você conhecendo Guaraí, prefeito Padre Milton, vereadora Cátia Cristina e Maré Esporte, esta marca é tocantinense. Eita, Valdemir, vamos lá. Campeonato Tocantinense, Valdemir. Primeiro vamos falar das rodadas que nós tivemos aí no final de semana. Todos os jogos foram realizados no sábado. Então, vamos começar por Tocantinópolis e Paraíso. Isso mesmo. A equipe do Tocantinópolis, que jogou à noite lá no estádio Ribeirão, venceu o Paraíso por 2 a 0. Os gols do técnico foram marcados por Renan aos 17 minutos do primeiro tempo e Evaldo aos 29 minutos da segunda etapa. Além dos 2 gols, o representante do Bico volta a perder várias outras oportunidades de ampliar o marcador. Aliás, essa falta de pontaria já vem preocupando o técnico Neto e o presidente Salim Milhomem. Com a vitória do Tocantinópolis passa a somar 12 pontos ganhos, juntamente com o Gurupi e Colinas. No entanto, o Gurupi é o líder do retorno em saldos de gols e o Colinas é o terceiro colocado aí. Um jogo aí onde Tocantinópolis recebeu do Paraíso. Jogar lá em Tocantinópolis é muito difícil. O Paraíso já vinha aqui de uma derrota bem derrotado mesmo, porque o placar de 5-1, então realmente é muito difícil fazer, e tendo que recuperar lá contra o Tocantinópolis. Então foi resultado normal, o Tocantinópolis fez o seu papel em casa, e aí é o seguinte, continua aberta aí a briga para a final aí do segundo turno. Muito aberto aí, porque o Tocantinópolis podia ter metido mais gol lá em cima do Paraíso e ter como se mantido a ponta aí, mas infelizmente não conseguiu. O Colinas, outro que briga pelo título aí, acabou recebendo já o eliminado Palmas. E o Colinas aí acabou vencendo o Palmas lá no estádio Mirandão, onde que está mandando seus jogos de portão fechado por 2 a 0. E ele está se dando bem com esse campo lá, viu? Quem esperava uma goleada em cima do desorganizado Palmas se enganou. Até parece que os atletas de fora não queriam jogar, já que o time palmeirense teve que fazer um cata, praticamente com garotos daqui, né, da capital de Palmas, para enfrentar o time colinense. Os gols do Colinas foram marcados pelo Oliveira aos 15 minutos e Renato Mesávila aos 35 minutos. Ambos no segundo tempo, e perde a liderança do retorno para o Gurupi em saldo de gols.
É, um jogo aí onde o Colinas era amplo favorito, o Palmas vai fazer esses 2 últimos jogos aí agora como franco atirador, mas deu a lógica, deu o futebol de Colinas, que vem com a chegada do Janaí, vem mostrando uma postura tática bem interessante, bem fechado, e saindo com muita rapidez ali, com um matador que é o Oliveira, que é acostumado a fazer gol, então o resultado normal aí, mas um bom resultado, é claro, pro Colinas agora fazer o jogo lá em Palmas contra o Tocantins amanhã e somar 3 pontos e fazer o jogo da vida lá em Gurupi contra o Gurupi. Vamos esperar aí que seja, ver o que dá. O Palmas pelo menos foi somente para cumprir tabela mesmo, não tem jeito mesmo. Então, voltando aqui, vamos falar diretamente agora. Valdemir, agora sim, vamos 12 horas e 10 minutos, temos 20 minutos. Interporto, né? Tem o jogo do Interporto ainda, deixa eu só falar pro Interporto aqui já. Interporto e Tocantins ficou no empate, Valdemir. As duas equipes lá, o Interporto começou a ser surpreendido lá dentro do General Sampaio pelo Tocantins, do técnico Carlos Magno, que no primeiro turno todinho estava comandando a equipe do Interporto. Mas esboçou reação lá com o Joãozinho, né? Que procurou logo e empatou. Abrindo aqui a quinta rodada, o Interporto e o Tocantins empataram em 2-2 e deram adeus a uma possível conquista do retorno e, consequentemente, do título deste ano. Com o empate, o Tocantins foi a 7 pontos no retorno, só poderá chegar a 13. Já o Interporto chegou a 5 ganhos e só poderá chegar a 11. Colinas e Gurupi já somam 12 pontos, ganhos em cada. O Tocantins chegou a abrir 2-0 contra o Interporto, dando uma ligeira impressão que venceria com facilidade, mas o time portuense reagiu mesmo com um jogador a menos e conseguiu empatar. Os gols da partida foram marcados por Diego, Índio e Alexandre, ambos no primeiro tempo para o Tocantins. Joãozinho diminuiu para o Interporto ainda na etapa inicial. O Wallace empatou para o time portuense no segundo tempo. No final do jogo, Interporto 2, Tocantins 2. O resultado foi pior ainda para o Tocantins, que continuará brigando com o Paraíso a fim de evitar a queda para a segunda divisão. E foi um clássico aí, rivalidade total, a flor da pele. O jogo muito complicado. Interporto jogando em casa lá com o apoio da sua torcida. Enfrentou dificuldade, ele foi surpreendido pelo Tocantins, que o Carlos Magno deu nova cara, deu um novo ritmo de jogo, novo padrão tático, e aí fica visível aí, às vezes, o que uma decisão equivocada não faz, né? O Porto Nacional vinha ali realizando bons jogos, bons resultados, ficou fora da final por mero detalhezinho, erro individual lá no jogo, lá em Tocantinópolis. Renatinho saiu cara a cara, não fez o gol, depois levaram um gol bobo lá do Gênesis. Então é o seguinte, aí o presidente acha que é muito mais inteligente que o treinador, o presidente acha que é o cara que vai resolver o problema, aí manda o treinador embora, aí chega o treinador, não consegue acertar o time, não consegue fazer a equipe jogar, e aí tá aí Interporto brigando agora lá pela luzinha vermelha lá, porque não tem nenhuma chance mais. E o Tocantins, primeiro turno ali muito ruim, primeiro turno para se esquecer, assim, todo mundo apostava que o Tocantins estaria brigando aí por uma vaga na final, mas no primeiro turno foi uma decepção total. E aí no segundo turno ali, o presidente tentou arrumar a casa, contratou jogadores, então aí trouxe o Carlos Magno, que é um cara experiente, acostumado a ganhar título, e deu uma nova cara ali pro Tocantins, e só não chegou aí para disputar aí a final do segundo turno aí, porque perdeu pontos que não deveria ter perdido. Mas aí ficou caracterizado aí que o negócio tá feio pro Tocantins. Tocantins ali, se vence a segunda divisão, ia ficar para outras pessoas brigarem. Mas agora, com esse empate aí, meu amigo, segunda divisão tá na porta. Tá na porta, ele tá batendo na porta, deixa eu entrar, né? É isso aí, vai decidir no jogo, na última rodada, né? É isso aí. Tocantins e Interporto, aliás, Tocantins e Paraíso. Dois desses aí, a torcida pode saber que vai trabalhar no segundo turno, ou no segundo semestre. Vai trabalhar no segundo semestre, mas disputando a segunda divisão, o que é lamentável. Isso é verdade. Bom, então,
Vamos diretamente agora falar do Lobo Guará, que já tem internauta participando com a gente aqui. Vamos diretamente. Guaraí foi à cidade de Gurupi enfrentar o Camaleão do Sul pela 5ª rodada. E o Gurupi não deu moleza e acabou goleando o Guaraí por 4-1. No primeiro tempo, o Gurupi campeão do primeiro turno, já vencendo por 2-0, com 2 gols de Everton. Na segunda etapa, Romarinho ampliou para 3-0 e Maicon diminuiu de pênalti para 3-1. Mas no finalzinho da partida lá, nos acréscimos, né, Valdemir? O Arley, que tinha acabado de entrar na primeira bola que ele pegou e acabou sacudindo a rede aí do goleiro Robinho aí, marcando o seu primeiro gol na partida e o 4º do Camaleão do Sul. É um jogo totalmente que já era favorável ao Gurupi, a equipe do Gurupi planejada para ser campeã, com jogadores de qualidade, um treinador experiente, acostumado ali disputar título, um elenco do Gurupi, um elenco com bastante atletas de qualidade, cada posição tem ali um outro atleta para estar brigando por posição e para estar entrando nos jogos quando necessário e manter o mesmo ritmo. E a equipe do Lobo Guará vem com todos os problemas, não consegue jogar no segundo turno, a equipe transformou-se em outra equipe que ninguém reconhece, jogadores que vão buscar outros objetivos, jogadores que eram jogador profissional, agora já não são mais, aí você fica, o torcedor, você da imprensa, presidente, comissão técnica, e jogadores que são profissionais que estão ali buscando o seu espaço, ficam sem saber o que fazer, e o resultado foi justíssimo, justo e mais justo, bem justo mesmo, pro Gurupi. Apesar que a equipe de Guaraí fez um bom volume de jogo, conseguiu jogar, e detalhe que não pode acontecer jogar clássico e perder as oportunidades que o Guaraí teve. Teve oportunidade para abrir o placar com o Hugo, teve oportunidade para abrir o placar para diminuir com o Giancarlo, teve diversas oportunidades que não pode ser perdida, e se perde, meu filho, paga no final, e o resultado foi esse. Essa falta de pontaria dos atacantes do Guaraí é brincadeira, viu, Valdemir? Eu vou te falar a verdade pra você, é brincadeira mesmo, que tanto gol, Guaraí em cima, direto lá no jogo, quando o Gurupi lá, mandando no jogo do primeiro tempo lá, o Gurupi vai 4 vezes na cara do gol do Guaraí e consegue fazer o gol, porque tá sendo um trabalho, acho que tá bem sendo diferenciado, eu não sei o que tá acontecendo, mas vamos ao internauta aqui. O Santos tá falando o seguinte: uma pena o Guaraí, quando mais precisa crescer, não cresce. O que acontece com ele? No jogo de terça contra o Deporto, se acontecer um empate, as duas equipes asseguram a permanência na primeira divisão do Tocantinense de 2013. Será que vai ser jogo de compadre, Valdemir? Se depender de sobrevivência, pode ser, tem que ser de compadre. Ninguém quer cair. Mas assim, eu vou continuar acreditando que a equipe do Guaraí vai jogar para vencer. Tá certo? Então a equipe do Guaraí vai jogar para vencer. Mas, por exemplo, a equipe do Guaraí, mesmo perdendo, não cai mais o Guaraí. Porque é o seguinte, tanto o Paraíso quanto o Tocantins só chegam a 18. Mas aí, para chegar a 18, tem um confronto direto entre os dois, e aí cai um, e Palmas já caiu. Mas assim, quando se trata essa questão da equipe do Guaraí, de primeiro turno ser uma equipe, segundo turno cair o rendimento, isso aí está ligado a muitos detalhes do futebol que às vezes muitos de nós não conseguimos ver. Por exemplo, quando se inicia o trabalho ali, o jogador está com a forma física, está tudo, só que aí vai chegando na sequência das rodadas, o jogador precisa de força. E aí a nossa estrutura não oferece. Você não tem um trabalho de caixa de areia, o treinador fazer o trabalho de força. Você não tem uma musculação, academia, que é muito importante para o jogador de futebol. Os nossos jogadores parecem jogadores, sabe, assim, claro que é um termo muito forte para falar, mas assim, quando bate, parece que está batendo numa parede. Então, quando tromba com outro atleta da outra equipe, não tem força para aguentar o tranco. Então os caras dão um trancozinho, o nosso já caiu. Então falta disso, falta academia para ter força muscular, precisa disso. E não tem, aí fica difícil. Eu vou falar uma coisa para você. Eu acho o seguinte: o Esporte Clube Guaraí hoje tem CGC, é uma empresa. Hoje tem várias maneiras de você conseguir uma parceria para você conseguir abrir uma academia própria para o clube. Como é que funciona? Eu vou te dar um exemplo.
O site guaraiesportes.com. Você conhece minha trajetória. Você viu como foi que eu consegui abrir esse site. Sem dinheiro nenhum. Através de parceiros. Certo. Como é que funciona? Cria-se um projeto. Você faça um projeto. Hoje, aqui, nós temos uma empresa que se chama Sebrae. Essa empresa, ela te ajuda. Entendeu? Ela está te ajudando. Você vai simplesmente chegar com o teu projeto, faz um levantamento dos equipamentos que são necessários de início, certo? Coloca tudo um orçamento, coloca no projeto. Entrega no Sebrae e faz sua proposta. Lá eles vão fazer uma pesquisa de preço. Fazendo essa pesquisa todinha que eles vão estar fazendo, com estrutura, com ambiente, o que é necessário. Dependendo do valor, ali tem uma porcentagem. O Sebrae entra com tanto e o clube entra com outra porcentagem. No meu site aqui, guaraiesportes.com mesmo, o Sebrae entrou com 48% e eu entrei com 52%. Por quê? Porque a minha estrutura ia ficando maior. Como a estrutura minha vai ficando maior, a do Sebrae vai diminuindo e a minha vai aumentando. Então eu acho que com o projeto, acho que o Esporte Clube Guaraí daria para entrar com 50% e o Sebrae entrasse com 50%, dependendo do projeto, dependendo do equipamento que você vai estar lá. É barato os equipamentos, não são caros. Eu acho que eu deveria ter feito isso aqui. Essa ideia já foi repassada por mim para a diretoria. O próprio presidente aí, eu dei essa ideia para ele. Entendeu? Eu acho que deveria analisar e focar essa estrutura para 2013. Entendeu? Eu lembro que o professor Tato chegou, pediu uma caixa de areia, falaram que ia fazer para ele, foram lá, mediram e tal, e essa caixa de areia até hoje nunca chegou. Não tem como você trabalhar com esses caras. Não tem como. Eu vou te falar a verdade, se fosse naquela época do campo do WR, não tinha aquela areona lá no meio lá, você botar isso e correr lá ali atrás, ali, entendeu? Para pegar, ver se pega preparo, ali era um barrão, areia solta ali, pegava firme, dava força nas pernas, você sabe. Agora eu acho que a diretoria tem que repensar o que vai fazer, porque não pode ficar mais esse negócio. Sai disparado na frente de todo mundo no primeiro turno, no segundo turno chegar, morrer, acabar a força do motor ali, acabar a gasolina. Eu só vi uma pessoa conseguir ter uma vitória no carro sem gasolina, que foi a Ayrton Senna. Entendeu? Agora, e esses outros aqui do jeito que o Guaraí vai, se não tiver reforço, não tiver um projeto, não tiver uma coisa, não vai conseguir chegar lá na frente, não vai ficar em terceiro e sendo chamado Cavalo Paraguai pelos torcedores e pelas outras torcidas de outros clubes. Os torcedores, eles realmente conectam bastante. Isso é rivalidade. O Guaraí tem toda a sua história. Agora hoje, assim, o que nós temos que refletir é referente à nossa estrutura de futebol profissional. Então, assim, nós não temos estrutura nenhuma, essa é a verdade. Aqui a gente não precisa enganar ninguém, não precisa aqui dizer para o torcedor que o Guaraí tem estrutura. O Guaraí não tem estrutura nenhuma. Tá? Então hoje aqui nós somos um futebol profissional sem estrutura nem de futebol amador. Essa é a verdade. Então, por exemplo, nós temos o Esporte Clube Guaraí tem. O Esporte Guaraí tem um estádio para fazer o treino, que é um estádio do governo municipal que é cedido para fazer os treinos e os jogos. Então é o seguinte, esse estádio ele já se torna desgastado. Não tem condição de futebol, de nenhum lugar no mundo, em nenhum clube no futebol brasileiro treina-se em período integral no campo e joga no mesmo gramado. Então esse gramado nosso é um gramado herói, porque para suportar essa carga aí, só mesmo ali com os cuidados de Deus ali, para ter até hoje esse gramado, porque senão já estaria todo peladinho. Mas assim, então não tem estrutura dessa forma, não tem um trabalho visando ali realmente esse futebol que esse futebol cresça. Por exemplo, tem que ter uma estrutura desde o início ali, preparar o garoto para se tornar atleta profissional, garimpar os talentos que tem na região, para que esses atletas possam depois gerar lucro, gerar dinheiro, para que esses atletas depois possam jogar em outras equipes. Essa tem que ser a visão. Nenhum atleta, principalmente no futebol tocantinense, que tem qualidade técnica, ele vai jogar a sua carreira aqui. Então, o clube tem que estar preparado, tem que
preparar o atleta para ser um profissional em outros mercados e o atleta ganhar dinheiro. Quando o atleta ganha dinheiro, o clube também ganha, porque o clube é formador do atleta. Para isso aqui, eu vou te falar uma verdade para você. Tem que começar a fazer a categoria de base do clube, porque os garotos que se foram lá para o interior de São Paulo, lá, já fiquei sabendo aí que já estão lá em Goiânia, lá para tentar passar em outros clubes, que não deram conta de passar. Então, algum clube lá ganhou, gostou foi do Rafael, mas ele não ficou em São Paulo porque tinha que ter uma pessoa de maior responsável por ele. E quem levou foi o pai do Raimundo da Jair, que é o Salada, que a gente conhecido, quem conhece, quem sabe quem eu estou falando, que é o Salada. Então o Salada tem que acompanhar o filho dele e os outros meninos que veio, né? Então o Rafael não ficou lá em São Paulo porque não tinha ninguém para poder acompanhar ele. Então, se o clube não tiver uma categoria de base, começar a montar uma escolinha do clube, pega uma escolinha do clube, tá? Quanto é que é? Cobra uma taxa simbólica, 10 conto, 20 conto ali, para poder manter, comprar a bola, comprar essas coisas mensal. E coloca uma pessoa... Mas, Bira, a escolinha, ela realmente tem esse papel, mas é o seguinte, não tem como ter uma escolinha do clube. Vai treinar onde? Então, essa é a interrogação. O primeiro passo que tem que ser feito hoje no futebol guaraiense é ter estrutura. O Guaraí tem que pensar dessa forma. Por exemplo, alguém deve ter uma área aqui próximo, aproximadamente um alqueiro, alguma coisa assim. Rapaz, doa a área para o clube, faz uma doação. Lá o clube vai fazer campo de futebol para treinamento, campo de futebol para fazer a base, ou então vende esse terreno parcelado, sabe? Então é uma forma, se o clube não tiver, meu filho, não tem uma área para ele fazer esse trabalho aí, para fazer o trabalho de base, para fazer isso aí, porque é o seguinte, não tem como ter clube de futebol aqui no Guaraí, realmente não vai passar disso aí. E graças a Deus vamos manter na primeira divisão, porque se cai para a segunda é o fim do mundo, praticamente jogar toda uma história aí construída ao longo de 30 anos aí, enterrar o futebol no Guaraí. Mas eu comecei a ficar preocupado aqui agora com a mensagem do Sandro aqui, porque é o seguinte, o Guaraí no quadro geral tem 18 pontos, correto? Correto, o Guaraí tem 18 pontos. Tá, beleza. O Guaraí tem mais 2 jogos, contra o Interporto e Palmas. E o Sandro fez uma matemática aqui. Ele disse o seguinte, Tocantins está com 15 pontos, faltando 2 rodadas. Ganhando uma, ele chega a 18 pontos. O Paraíso precisa ganhar as 2 para chegar a 18. A vantagem deles é com relação ao Guaraí, e que não tem empate, somente vitórias. Mas Tocantins somou quantos pontos agora no primeiro turno? Somou quantos? Agora ele somou no geral 18 pontos agora. Por que 18? Esse aqui eu quero ver. Não é 18 não. Queria que o Sandro reescrevesse então. Não chegou a 15 pontos. O Tocantins chegou a 15. O Tocantins chegou porque a 15 pontos. Ele somou 7 pontos agora. Isso. Não dá 15 não. Tem que rever esse trem então aqui. Acho que tá essa matemática. Porque ele somou 6 pontos no primeiro turno. Tá, então vamos aqui, deixa eu ver na tabela geral. Pode verificar aí. Porque ele somou 6 pontos no primeiro turno. Ele tem 12 pontos. Ele ganhou mais um jogo. Não, tá errado. Somou 13 pontos, ele empatou. 13 pontos que ele empatou na última rodada, ele não venceu. Chegou a 13 pontos. Ele somou 6, ele tem 7 pontos agora no segundo turno e mais 6 no primeiro. Então, chega a 13. Se ele vencer, por exemplo, o Colinas, ele chega a 16. Não é verdade? Isso, chega a 16. Só que a 16 pontos, se ele vencer o Paraíso já não chega mais a 18. Então essa é a matemática, agora ele não cai mais. Foi isso que a matemática fez. Tá certo. Ele não tem 18 pontos ainda. Agora se ele tivesse, aí complicava. Porque viu, Sandro? Ele não ganhou 15, ele tem só 13 pontos ganho só. Aliás, ele não tem 15. Ele só tem 13. Se ele tivesse 15 pontos, aí podia acender a luz, porque ele poderia muito bem. Mas mesmo assim, aí ficava difícil, porque o Paraíso tem pedreira também. O Paraíso tem o Gurupi, né? As coisas rodou tudo, gente. Eu vou só resumir uma coisa, por exemplo, esse segundo turno, quando todo mundo apostava que seria o turno mais difícil na competição, foi o turno mais fácil, que se tivesse o Guaraí não tivesse acontecido aquele problema lá no jogo inicial, no vestiário contra o Tocantinópolis. Se o Guaraí faz um bom jogo contra o Tocantinópolis, mesmo empatando, se empata contra o Tocantinópolis, consegue ir lá em Palmas fazer um bom jogo e vencer lá e fizesse outro bom jogo contra Colinas aqui, sabe? O Guaraí que chegava à final. Porque não. E assim, a diferença técnica não tem nenhuma. Por exemplo, a Gurupi venceu de 4-1,
mas assim, não teve aquela diferença técnica de jogadores com mais qualidade do que ali foi posicionamento tático, essas coisas que venceu o jogo, jogar em casa, a equipe do Guaraí com o elenco ali todo quebrado, faltando o Castro, que é um cara que é o pulmão, o Jean é um jogador importante, com características diferentes, que faz falta. Então é o seguinte, é isso que aconteceu. É isso que aconteceu. Então, assim, não é diferença esse futebol tocantinense aí, não tem nenhuma equipe que é esse bicho tão feio assim. Agora, o bicho feio é nós que somos o bicho feio. Que o nosso time não consegue jogar, nosso time não tem um elenco. Não, a gente tira por aqui no jogo de sábado lá contra o Gurupi, porque é o seguinte, lá o Guaraí tava em cima, tava mandando, entendeu? Com a equipe totalmente desfalcada, né? Não tinha Cássio, não tinha Jean, né? Nós perdemos outros jogadores. Então, foi totalmente uma equipe desfalcada jogando ali. Se tivesse esse elenco que começou o primeiro turno ali, o Gurupi podia ter ganhado. Mas falar a verdade pra você, de 4-1 não. Eu também vou fazer uma análise aqui, assim, eu acho que depois eu vou sofrer bastante com essa minha análise, mas assim, o que eu vou dizer é bem simples. Futebol, às vezes, a equipe tem que jogar como time pequeno. E o que tem acontecido com o Guaraí, que ele tem achado que é time grande. Ele tem jogado só como time grande. Por que eu estou falando isso aqui? Porque o time do Guaraí só joga em cima, só quer jogar no ataque. Então é o seguinte, quem é que marca nesse time aí? As únicas pessoas que tem marcado, jogado para marcar, é o Índio, Mauro Júnior, e o Dourado e o Cássio quando estava no jogo, e também o Marcinho fecha ali para marcar. O restante dos caras, velho, querem jogar só no ataque, só com a bola no pé em cima, só em cima. Não, meu filho, primeiro futebol é simplesinho. Futebol é simplesinho, feijão com arroz. Futebol não precisa inventar nada não. Primeiro marca e segundo ataca. Foi o que o Gurupi fez. O Gurupi fez ali um 4-4-2 normal. A única diferença foi que entrou o João Alberto no lugar do Lúcio, que o Lúcio sentiu a lesão, não teve condição de jogo, e aí foi pro ataque o Josson foi pro ataque, o João Alberto fez a ala direita, e o restante ali, presta atenção, a formação do Gurupi: Santos, João Alberto na direita, o Anderson Cristo zagueiro, Rodrigo zagueiro, Dentinho, que não é volante, zagueiro, jogando como volante. Aí, por exemplo, o Emerson volante, o Urânio volante, que jogou como meia. Então, aí o ataque lá, o Everton, e o Israel fez a meia, né? Então o Josso e Everton no ataque, Israel, que é um atacante, fez ali a função de meia. E quem deitou no jogo, quem passeou, quem foi o homem do jogo foi o Urânio. O Urânio, que é um segundo volante, que tem muita qualidade, mas não é um meia para dizer que tem que arrebentar com o jogo. O Urânio acabou com o jogo. Ele deitou e rolou. O Urânio deitou e rolou. Você viu que até no momento do jogo eu queria descobrir a idade dele, porque o homem estava na defesa, estava no ataque, estava na defesa do ataque. E depois do jogo, me passaram uma informação aí do São Antônio. Ele disse que deve ter uns 30 e poucos anos, porque ele disse que ele jogou junto com o Cássio no Palmas na época aí. Ele é jogador dessa faixa aí, de entre 29 a 30 anos. Então é o seguinte, mas assim, o time do Gurupi, cara, assim, honestamente falando, é claro que importa é resultado, e os resultados provam que o Gurupi é a melhor equipe do campeonato e séria candidata para vencer o segundo turno. Mas assim, não é esse bicho papão. Agora, por exemplo, o que falta é a equipe de Guaraí também. Por exemplo, a equipe de Guaraí que foi pro jogo: Robinho, Deus Ivan na área direita, improvisado, porque o Giancarlo estava sentindo gripe, não estava tendo condição, só é uma temperatura enorme. E aí o Índio zagueiro, o Mauro Júnior, né? O Júnior, o volante, mais o Dourado, os dois volantes. Aí vem o Biba e Marcinho, e Biba e Marcinho, Hugo e o Maisso, né? Então, e pela esquerda, o Maico, que teve problema, não almoçou, isso aí, entendeu? Outras coisas que a gente não entende no futebol. Tava dizendo que estava passando mal, estava com 2 dias sem comer, e não sei o que e tal, nem não almoçou, mas foi o jogador que teve ali uma lucidez para jogar, porque tem muita qualidade, sabe jogar, então jogador diferenciado. Assim, mas aí você fica
fica matutando na cabeça. Então aí fica difícil, cara. Não dá para lutar título assim, dessa forma. Você precisa de ter mais jogadores com qualidade, mais jogador que característica diferente, jogadores ali com perfil mesmo de campeão. É isso que precisa, entendeu? Precisa isso. Não adianta ficar só olhando para os adversários. O que tem feito muitas vezes perde para o adversário e diz que o adversário é ruim. Perde para o adversário e diz que o adversário é ruim. Então não é isso não. Primeiro vamos autoavaliar, vamos ver o que nós temos de qualidade, qual é o nosso ponto fraco e jogar como um time pequeno, joga fechadinho. Foi isso que não aconteceu. E às vezes também acertar ali mais nas substituições, sabe, essas coisas assim, mas isso aí é do futebol, não tem como prever. Às vezes você faz a mudança e acha que vai acertar, e às vezes não acerta, o jogador não consegue render. Mas aí a situação nossa é muito difícil. A situação do Guaraí hoje é algo que nenhuma geração guaraiense viveu o que está vivendo. Depois de um período de glória do futebol amador, que venceu aí, me parece que 3 títulos aí, se eu não estiver equivocado na minha informação, mas 3 títulos campeão no futebol amador, futebol master tetracampeão, a base chegou a uma final em 2002 e profissionalizou, uma boa participação no primeiro ano, título no segundo ano, mais um 2011, um excelente ano aí, com bons jogos, uma equipe bem lutada. Em 2012, quando tudo estava para andar, me parece que apareceu ali algo obscuro ali e desandou tudo no segundo turno. Ninguém reconhece mais nada, não dá mais para fazer. Então hoje, graças a Deus que temos mais 2 jogos, terça e sábado, para finalizar esse período tão difícil do Lobo-Guará. Ademir, você lembra alguma vez que o Guaraí perdeu algum campeonato, ele perdeu 3 jogos em seguida? Olha, desde que eu me entendo como atleta, desde meus aproximadamente, desde meus 15 anos que eu comecei a realmente vivenciar o futebol, 17 anos já como atleta amador, mas como liderança de equipe e tudo, e acompanhando, e às vezes já também fazendo parte como atleta do futebol amador em Guaraí, na equipe, na seleção da cidade. Eu nunca vivenciei, nunca vivi algo tão ruim como que a gente está vivendo esse 2012, sabe? Nunca teve uma sequência, pode puxar toda a história aí. Nunca Guaraí, numa competição, teve 3 derrotas consecutivas, ou numa competição perdeu 3 jogos. Então, assim, então é difícil você viver isso, sabe? Você não sabe o que fazer. Então não posso chegar aqui e dizer que, sabe, colocar a culpa no meu presidente Ayrton, que é meu amigo e tudo. Mas assim, é uma fase que não tem como a gente estar feliz. É uma fase que o torcedor está sofrendo, sabe? Então a realidade hoje que nós vivemos, cara, é uma realidade de aprendizado. Nós temos que aprender algo com o que estamos vivendo hoje, para que em 2013 possamos ter uma outra estrutura, possamos viver outra realidade. E é importante que também as pessoas que conhecem o futebol, agora tem muita gente que conhece, muitas pessoas que sabem a dificuldade do futebol, que possam contribuir. Às vezes o Ayrton não é um cara tão aberto para receber sugestões, mas talvez no momento certo, ou a pessoa se disponibilizar para ajudar, ou o empresário falar: Ayrton, esse ano eu não tive como te ajudar, mas o ano que vem nós vamos formar uma equipe para ganhar o título. Às vezes eu posso ajudar com tanto, sabe? E também é o seguinte, finalizar esse ano, tirar todas as energias negativas, reunir a diretoria, reunir as pessoas que são parceiros, as empresas que têm ajudado, sabe? Reunir, ouvir todo mundo, não é ouvir, às vezes assim, nós que somos pessoas que estamos à frente de uma instituição, às vezes nós lembramos do nosso parceiro, só nos momentos ali que precisa, mas nunca estamos abertos para ouvir, para pedir o apoio, não só financeiro. Às vezes um empresário que é bem sucedido, ele tem... E por que ele é bem sucedido? Não é porque caiu do céu, é porque ele tem sabedoria, porque ele sabe lidar com a diversidade, sabe aproveitar os momentos certos, sabe quando o mercado está aberto para novas ideias. Então essa pessoa tem que ser ouvido.
né? Por exemplo, o Altemon, que é um cara aí que todo mundo conhece a trajetória dele como empresário. Às vezes você ouvir um cara desse é muito mais importante do que você ficar arrumando coisas com picuinha com o torcedor, ficar ali interagindo com pessoas que não vão acrescentar nada. Então, reúne todo mundo, esses caras que tem coisado, mostra para eles, fala para eles, ó, essa é a realidade nossa. Então o empresário às vezes fala assim, não, realmente eu poderia ter ajudado com 20 mil, ajudei só com 10, por isso que isso também então é o seguinte, é dessa forma que tem que ser feito. Então precisa que todo mundo abrace essa logomarca que é tão bonita, uma logomarca que é tão forte, que tem tudo para ser um dos maiores times aqui da região centro-norte do Brasil, entendeu? Então é o seguinte, precisa que nós também dá um estalo de time profissional. Ok. Deixa eu passar a classificação geral. Tá o seguinte. A classificação geral é o seguinte. Primeiro colocado, o Grupo I com 29. Segundo, Tocantinópolis com 29. Porque o Grupo I tem um saldo de gol maior que o Tocantinópolis, 17 contra 14. Colinas está em terceiro com 21. Interporto está em quarto com 18. Guaraí está em quinto com 18. Porque o Interporto tem um saldo de gol maior que o Guaraí, 7 contra 4. O Tocantins vem em sexto com 13, o Paraíso em sétimo com 12 e o Palmas rebaixado já com 1 ponto na competição, Valdemir. Então essa classificação, estou respondendo o Sandro aí, que ele me mandou uma mensagem. Então, Sandro, lá no nosso mural, nossa tabela, a tabela geral, tem a tabela geral e a tabela do segundo turno aí, com a pontuação geral já, toda de primeiro ao 8º colocado. Valdemir, já saiu a escala da arbitragem, vamos falar amanhã no programa, como é que é? Que já são 12 horas, 20 para 1 da tarde aí já. Não, pode ser amanhã, né? Amanhã. Então amanhã a gente já fala aí do trio de arbitragem que vai comandar o apito, né? Do jogo de Guaraí, Interporto, que já saiu a escala. Acabamos de receber aqui. E dizer que amanhã a gente já volta com o programa Bola de Ouro também. E dizer que quem não ouviu a entrevista aí do ex-volante aí do Palmeiras, o Mococa, eu vou postar mais tarde aí no site guarariesportes.com e você vai poder ouvir aí a entrevista dele aí. É o amigo particular do professor Tato também. E ele prometeu que logo tá trazendo o Serginho, vai ligar pra gente aqui e colocar o Serginho Chulapa aí para fazer entrevista com a gente aí também. Obrigado, gente, e até amanhã, se Deus nos permitir. Programa Bola de Ouro.